acredito na minha geração. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que já chegou em nosso canal, você é muito bem-vindo. Muito obrigado por você fazer parte da nossa família. São quase 18 mil inscritos e toda a programação que nós fazemos aqui semanalmente é por você, por causa de você e para mais ninguém. E de todo o coração eu espero que a nossa programação com os nossos convidados aqui esteja agregando informação, conhecimento e também edificação para a sua alma. Como em todos os podcasts, nós temos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente porque eu estou recebendo na mesa um cara aqui incrível, fantástico, um homem de Deus, um cara que tem uma vida de oração, que tem umas experiências extraordinárias com o Espírito Santo, e ele vai entregar tudo para nós hoje aqui, ou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem entregado para ele. Estou falando do pregador do Evangelho, Eric Luiz. Você é bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Quero dar boa tarde a todos que estão nos ouvindo, dar aquela paz do Senhor, àqueles que são simpatizantes da nossa fé, e agradecer a tua pessoa aí pelo convite e dizer da nossa gratidão de estar aqui participando desse canal tão abençoado que já tem repercutido aí no nosso meio, né? No nosso povo. Eric, é uma alegria poder recebê-lo, só ressaltando aqui que quando eu cheguei em Curitiba em 2011, dirigia um ponto de pregação ali na Vila Progresso, região de Vila Rigoni, cidade industrial, né? Isso. E, cara, o Eric movimentava aquela Vila Progresso de forma extraordinária. Um culto de quinta-feira que tu fazia lá, lotava a Vila Progresso. Muitas coisas sobrenaturais da parte de Deus aconteceu naquele lugar. Verdade. E na época, muitos pregadores de Curitiba e região ia lá e você teve a confiança de me convidar para estar no meio lá daqueles príncipes de Deus. E eu tenho uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida, por acreditar em mim logo quando eu cheguei aqui na cidade, viu? Muito obrigado. Eu torno público a minha gratidão da forma como eu já fiz em oculto algumas vezes. Muito obrigado. E só para testificar, né? Vingou, né, Varão? É, aconteceu, né? Deus é bom, honrou. né? A gente tá no caminho da honra, né? Ficamos felizes de ter participado um pouquinho do teu começo aí. É maravilha. E o que Deus tem feito agora, a gente vê que é Deus. Amém. Uma alegria muito grande poder receber você aqui. Tem muitas pessoas que estão chegando agora em nosso canal que ainda não é inscrito. Talvez você não está conseguindo interagir conosco através do bate-papo, através do chat. É por isso, a nossa produção ali, ele faz um esquema que só libera o bate-papo para você comentar e interagir após você se inscrever. Após você se inscrever, vai aguardar 5 minutos e o bate-papo vai ser liberado para você poder interagir, conversar, deixar suas perguntas aqui para o nosso convidado. O Eric, você é um pregador do Evangelho, obreiro na casa do Senhor, tem viajado o Paraná, o Brasil, levando a palavra de Deus. Mas existiu o Eric Luiz antes de conhecer a Jesus? Existiu, né? Quem era ele? Como vivia? Onde estava hoje no globo rural? Então, como que eu posso começar? Assim, vindo de uma família humilde, né? Uma família pobre, pai alcoólatra e toda aquela dificuldade. E o meio que eu conheci a Jesus foi, infelizmente, ou felizmente, né? Através das drogas, né? Através das drogas, aí eu passei uns 4 internamentos, que eu conto, que tem casa de recuperação que eu não conto. Casa que eu entrava um dia e saía no outro, ou ficava uma semana internado e saía, eu nem conto. Eu conto de 30 dias para frente, né? Mas você nasceu em um lar de família cristã? Não. Não. Nenhum dos seus familiares, pai, mãe, nem eram pai, cristãos? nem mãe, todos se converteram por causa de mim. Todos se converteram por causa de você depois. Isso. Mas nascer nesse lar de pessoas não cristãos, eles delegavam sobre a sua vida alguns princípios, valores, alguma coisa? Então, como eu estava comentando, Fábio, isso tudo, a educação, a formação, vem da cultura, né? Desde os pais, a questão que te envolve ali, seja religião, né?
E, infelizmente, eu nasci numa família, assim, totalmente desregrada, né? Pai alcoólatra, minha mãe também não conhecia Deus. Isso não foi uma desculpa, né? Mas foi um modo, assim, que eu comecei a conhecer o mundo, ir para o mundo. E, infelizmente, acabei enlaçado pelas drogas, né? Mas foi essa cultura aí. Mas você consegue diagnosticar o que de fato levou você para as drogas? Qual foi a iniciativa? Foi uma decepção familiar ou foi más influências de amigos? Uma escolha mesmo. É claro que tudo parte da escolha humana, né? Mas parece que tem algo que nos empurra para esse caminho. Assim, não vou dizer que foi uma justificativa, mas isso conta muito. Há uma diferença num lar que tem pais, vamos dizer assim, formados ou educados, ou de boa mente, né? Que tem pessoas que são humildes, vamos dizer assim, pobres, classe baixa, mas porém é para frente, sabe educar, sabe ensinar. E com certeza não é uma justificativa, né? Porque tem muitos lares aí, vamos se dizer assim, estruturados, mas também o filho ou a filha acaba correndo para esse caminho. Mas, de fato, foram pontos, né? Ter um pai alcoólatra em casa, uma dificuldade financeira e, claro, o principal, não ter uma cultura em Deus, né? Não conhecer Deus. O lugar que você vive, o ambiente que você vive, conta muito, conta muito. Ser criado sem princípios, sem valores, acredito que pode nos influenciar para o caminho do mal. Só que, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente entra dentro daquela narrativa que existem vítimas da sociedade. Eu já não concordo muito que existem vítimas da sociedade. Não é porque eu nasci em uma comunidade carente, e de fato eu nasci, o meio em que eu convivia, o que poderia me influenciar para ir para as drogas, para o crime, talvez seria maior do que o que me influenciasse a ser um cidadão de bem, a ser um grande homem numa esfera profissional. Porque se fosse assim, todos da comunidade seriam maus elementos. E a gente vê que existem pessoas que se destacam, veio da comunidade e se tornaram grandes numa área profissional, conquistaram o mundo, entre aspas, falando, numa área secular, numa área profissional. Então, assim, é claro que está nesse contexto de carência afetiva, emocional, de carência de bons princípios, de bons valores, acaba nos influenciando a seguir esse caminho, né? Mas acredito que, além do contexto familiar, o que influencia o jovem ou o adolescente a se enveredar para o caminho das drogas talvez seja as suas próprias escolhas, através de uma roda de amigos que tem alguém fumando maconha, aí você entra, pô, tem que experimentar esse negócio também, uai. Alguém que te convida aí em um lugar, e nesse lugar existem essas substâncias e gera em você essa curiosidade. Como é que foi para você? Então, diante desse foco que tu me deu, eu concordo contigo. Um pouco é o convívio e um pouco também vai do caráter da pessoa, né? Sim. Mas eu acho que um cheque mate para tudo isso é a ignorância também, né? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, né? O meu povo se corrompe por falta de conhecimento. Então, a ignorância do ser humano é que às vezes acaba levando à falta de conhecimento. Porque às vezes é de comunidade, como tu falou, mas tem um pai para frente, por mais que não tenha uma condição de dar aquela fartura, aquela folga, mas tem uma meta, tem uma visão, dá uma educação. Aquele Sim. menino, mesmo de um colégio simples, público, mas é focado para frente, com certeza isso daí ele vai vencer em qualquer lugar. Por que eu falo do conhecimento? Porque depois que eu conheci Jesus, de fato, não só na teoria, mas também na prática, aí me abriu a visão. E quando a gente muda, a mente muda, tudo muda, né? Sim. Visão, pensamentos, sentimentos. E aí que eu comecei a compreender qual caminho de fato seguir e vencer, né? Vamos dizer assim, o vício na vida. Ah, entendi. Mas, assim, qual foi a primeira vez que você experimentou a droga? E o que te levou a isso? É como a Bíblia nos ensina, um abismo leva ao outro, né? Eu comecei fumando cigarro com 15 anos.
bebendo, daí fui para maconha e daí desandou, né? Daí cocaína, lança-perfume, cheirava cola, thinner, daí tem as misturas, maconha com crack, cigarro com crack, e o último estágio que foi o crack. Fumar ali no cachimbo, na lata mesmo. É que hoje você tá com o quê? Com 32, 33? Obrigado, tô com 38, varão. Hoje você tá com 38 anos. Parece mais Dá novo. pra enganar, né? Quer só enganar. É que assim, eu queria saber de você algo mais específico, detalhado, assim, até porque existem jovens e adolescentes que estão vendo, pode ver, os seus pais também, para tomar cuidado com os seus filhos. Talvez uma carência que os pais não estão suprindo leva ele a essa droga. Uma falta de atenção em uma área que os pais não está tendo com seu filho leva ele a querer também experimentar as drogas. Então, assim, eu sei que de 38 para 15 anos, quando você fumava cigarro, demora há muito tempo, então pode ser que você tenha lembranças, mas de forma vaga. Você consegue lembrar o que te levou a essa iniciativa de querer experimentar as drogas? Eu acho que a ausência dos pais, né? É um resultante. Porque às vezes eu já vejo testemunhas de gente lidar com pessoas desse tipo. E às vezes chega, mas eu dei de tudo pro meu filho. Mas essa é a questão. Não é só dar de tudo. Às vezes dá de tudo, mas não dá presença, né? O calor humano, o tempo, né? A investida ali. E é normal, é natural. Acredito que um pai de família, um líder de família, ele deve prestar atenção no cotidiano do seu filho. O que ele está gostando, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, quem são seus companheiros, quem são seus amigos, quais são suas metas, quais são suas rotinas. Se tu ter uma base disso, um mapeamento disso, você vai conseguir discernir ou decifrar bem quais são vamos dizer, a rota final que vai lhe dar isso, né? Vamos dizer, um exemplo bem superficial. Meu filho estuda, caminha com pessoas que são para frente, pessoas que já trabalham, pessoas que estão fazendo um curso, um técnico, uma universidade, pessoas de família. Quando sai, não sai para lugares prejudiciais, sai em lugares lazer, lugares bons, lugares de aprendizado, para a igreja, né? E tal. Você consegue ter um mapeamento de uma pessoa que às vezes já não quer estudar, já gosta de uma baladinha, o tipo de som, já um som esquisito. Você começa a discernir para onde vai terminar isso. Mas aquilo que eu te falo também, para a gente ter discernimento, a mente tem que estar destrancada. E uma pessoa, às vezes, que não... Eu sei que a gente está falando para vários tipos de ouvintes, mas eu, como cristão, eu tenho que ter essa linha, e a nossa defesa, o nosso ponto de partida. Então, a gente tem um ponto de visão, o que é certo, o que é errado, né? E, às vezes, uma pessoa que não tem os nossos valores, para ela isso não é errado. Infelizmente, é que nem o salmista fala lá, me tirou de um largo de lamaçal, um poço charco de né, lodo, um charco de lodo, é um poço lamacento. Mas para você chegar na lama do poço, o líquido tem que ir embora. Entendeu? Sim. Então, enquanto tem aquele líquido, a pessoa está bebendo e está saciando a sua sede. Só que o problema é quando ela chega na lama. Então, existe um percurso até a lama. E, infelizmente, nesse percurso, muitas das vezes, a gente não consegue antecipar a visão para não falhar. Entendeu? Entendi. Você acha também que as más amizades acabam influenciando também? Porque, assim, você falou que dá para perceber quando o cara... a música que escuta, os lugares que ele vai, deixa de ir para a escola e tal, já sabe que ele está indo em caminho tortuoso. Mas a gente tem históricos também de filhos de crente que são criados com princípios, com valores, dentro da igreja, ouvindo músicas cristãs, louvores mesmo de adoração a Deus. Os pais são fiéis a Deus, são piedosos, mesmo em meio às suas limitações, mas, infelizmente, a cadeia está cheio de presos, e quando você vai interrogá-los,
uma boa parte deles evangélico. experimentou o evangelho, diz que os pais são crentes e eles se arrependem amargamente por ter saído dos caminhos do Senhor. Então, se a gente entrar nessa ideia, a gente vai perceber também que em nosso contexto existe os filhos que mesmo andando no caminho, se perderam do caminho. Eu consigo discernir concordo com a tua visão, mas consigo discernir outro tipo de visão também. Sim. Os crentes que vão para a igreja talvez não são crentes, talvez sejam religiosos. Os filhos que vão para a igreja meio envolto disso tudo, às vezes são sobrecarregados, impostos, ou oprimidos, ou empurrados a ser crentes. Mas também não seria... Porque, assim, quando geralmente os adolescentes, né, atingem a idade de 12 anos, a partir de 12 anos, que é a idade das escolhas, é a idade da decisão. É a partir dos 12 que você começa a tomar as decisões na vida, você já tem uma noção do que é felicidade, se é feliz ou não. Você acaba tendo uma noção de tudo. E é a partir dessa idade que as decisões do momento vão refletir no futuro. Não seria, de fato, as decisões dessa galera, porque eu conheço gente piedosa que sofre com filho que é dependente químico. Mas é aí que eu quis chegar no cheque, Fábio. Esses pais que estão orientando os filhos, é uma maneira saudável, não está impondo uma religiosidade? Não vamos passar o pano. 90% das nossas igrejas são religiosas, né? Então, esse cristão, esse jovem, ele está tendo de fato um relacionamento com Cristo, está aprendendo com Jesus, ou aquela carga? Vamos, que nós somos crente, que eu sou crente, o pai é pastor, o pai é presbítero, não sei o que, líder de departamento, se você não ir, não... Você está entendendo a visão que eu estou querendo? O negócio é saudável ou é uma imposição? Claro que tem certas formas, eu não sou pai ainda, né? Eu estou falando do que eu vejo, né? Um dia eu vou experimentar e espero não queimar a língua, né? Mas esse jovem, vamos dizer assim, se você ensina ali, né, não só no amor, né, mas tem a graça, de fato ensina essa pessoa a não ser um cristão religioso. Quando eu falo um cristão, o que é fé, o que é evangelho, é estilo de vida. É ter aquilo impregnado em você, de fato conhecer Jesus, não só de ouvir falar, como disse Jó, mas de andar com ele, experimentar Deus, entendeu? Eu acredito que um jovem ou uma família que de fato tem Jesus, tem um encontro real com Cristo, estão vivendo saudavelmente, vai ser muito difícil esse jovem se afastar. Sim. O que eu estou colocando, claro, eu não sou o dono da verdade e não posso generalizar tudo. Mas eu acredito que a maioria que sai da presença de Deus, ou que se desvia, ou que está na igreja meio empurrado, oprimido, e tanto, qualquer idade isso. Geralmente é quando a pessoa ela não tem esse encontro real. Então, a primeira oportunidade ela vai abandonar, a primeira oportunidade ela vai fazer a escolha. Eu tive uma fase assim, por exemplo, meu irmão mais novo. Por eu não ter esse conhecimento, ser um novo convertido, às vezes, em vez de eu deixar a coisa mais folgada, talvez eu oprimia muito ele. Não, você tem que ser crente, você tem que se afastar do mundo, cuidado. Por eu ter conhecido o mundo da maneira tenebrosa. Só que eu percebi que quando ele foi ficando mais velho, em vez dele querer se envolver mais, ele foi se afastando. Exato. Daí o que eu aprendi, até pelas palavras dele, graças a Deus, hoje ele está bem, nós todos estamos bem. Mas aquilo que eu achava que era fé, que era um relacionamento saudável, estava mais oprimindo, mais subjugando, sobrecarregando. Compreende o que eu estou tentando passar? Compreendo. Então, a ideia de você passar o evangelho para os filhos, para os entes queridos e para os parentes, então não é de forma imposta. Não é apresentar uma religião, mas é tentar apresentar Cristo, fazê-lo amar o evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando você ama, a coisa fica mais leve. Porque quando você quando você vai para a igreja... Obrigado. Obrigado. Quando você é forçado
a viver o evangelho, não é de coração, você está fazendo de forma forçada. E tudo que é forçado é estupro. Isso. Mais ou menos isso. Tudo que é forçado é estupro. Não se dá para ter intimidade com o noivo de forma forçada. A gente tem que se entregar a ele por amor, de corpo e alma, e nos entregar com a vida. Eu concordo com você nessa questão aí. Só antes de dar andamento, já Sim. não querendo te cortar. Não, te fica à cortar. vontade, a gente está no bate-papo. É lógico que tem outro detalhe também. É. Como tu disse, aos 12 anos e tal, mas uma pessoa que está debaixo da sua autoridade, 18, 21 anos. Sim. É lógico que tem momentos de se impor. Porque se você deixar, a criança bate até na tua cara. Se deixa, não dá para soltar a corda. Exato. É que eu falo assim, que nesse período aí você tem que tomar decisões. Isso. E é nesse período que você tem que tomar decisões que surgem muitas propostas. Exato. Aí que tá. Aí que é. Para tomar essas decisões, mas se você preencheu as lacunas corretamente, teve uma experiência corretamente, suas decisões serão certas. As decisões serão certeiras, mas aí eu entro dentro de outra ideia. As propostas do mundo são prazerosas. Claro Há que quem são. diz por aí que não tem prazer no mundo. Cara, Mentira. o prazer a carne, fazer o que a carne quer é prazeroso. Ir em lugares, dependendo do seu contexto, é prazeroso também para a carne. Sim. Fazer algumas coisas que o ímpio faz é prazeroso também para a carne. É claro que esses prazeres podem comprometer a nossa eternidade. Hoje eu posso dizer assim, nenhum prazer do mundo vale a pena. Nenhum prazer que a minha carne sente no mundo vale a pena. Mas isso não quer dizer que eu não sinto prazer. Sim. Por que não vale a pena para mim hoje? Porque eu sei que compromete a minha eternidade com Cristo. Mas vai dizer isso para um adolescente de 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos que está na fase da puberdade, que experimentou o sexo. Uns estão experimentando a viagem das drogas. Então, assim, vai dizer nessa facilidade que isso pode comprometer a eternidade. Mano, eles não querem saber de eternidade. É só uma experiência mesmo marcante com Cristo para levar essas pessoas a mergulharem em Deus e no Evangelho. E também viverem uma família estruturada com valores e princípios. Sem falar também daqueles que vivem bem, porque existem famílias que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, não vivem o Evangelho, entendeu? Mas também não se enveredaram por caminhos de vício, de droga, de álcool. É claro que aqui a gente não está colocando em xeque a salvação, entendeu? Porque o camarada pode não ter bebido, pode não ter enchido a cara, pode não ter usado as drogas. É um puritano, entre aspas. Mas se não confessou Cristo conforme a nossa regra de fé, a Bíblia, não tem salvação. Mas a gente está falando no geral, na questão da sociedade, falando sobre vítima da sociedade, sobre a sua experiência de ter ido para as drogas, que eu queria até saber de forma mais detalhada o que é que te levou para as drogas, um trauma, ou simplesmente falou, sabe, eu vou experimentar as drogas mesmo. E no momento ali, pá, usou um dia, usou outro dia, e se tornou um dependente. Porque assim, às vezes você não tem motivo nenhum, você não tem trauma. Porque muitas pessoas geralmente justificam. Não o seu caso, né? O meu pai foi alcoólatra. A minha mãe não me deu atenção. A minha família foi desequilibrada, perturbada. Mas tem outros que não têm motivo. Nasceram numa família equilibrada, em famílias estabilizadas, não digo nem em questão de princípios e valores cristãos, mas pessoas que nasceram em famílias estruturadas, simplesmente estavam em uma roda de amigos, experimentou uma vez, aí foi para a segunda, não, experimentou de novo, não, aí de repente assim, não estou viciado, eu paro a hora que eu quero, aí quando foi ver, o cara tá na Cracolândia. Então, tu falou bastante coisas importantes. Primeiro detalhe aí que tu comentou, eu acho legal, que pena que nem todos e nem eu somos sábios, né, Fábio? Porque o sábio, ele não aprende errando, ele aprende com o erro dos outros, né? Infelizmente, eu também não fui sábio. Como diz o ditado, tem uma caneta aí, Leonardo, sobrando? Alcancei, joga aí. E, infelizmente, obrigado. Felizmente, o que acontece é aquele velho ditado do mundo, mas não deixa de ser verdade, que é quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Sim. Isso quando vem, né?
Então, o recado que nós passamos para os jovens aí, ser sábio, né? E o sábio não é aquele que experimenta ou erra, precisa errar para aprender. É aquele que aprende com o erro dos outros. Faz uma análise, pode ver o maior traficante, entre aspas, que eu vejo em mente agora, Pablo Escobar. Todos terminam, cara. Todos terminam sem salvação, terminam em erro, terminam em morte. A vida do pecado é um fracasso. É um fracasso, é uma derrota. Uma hora ou outra a conta chega, né? Então a nossa orientação é aí que não venha pela dor, né? Vem pelo amor e não existe outro caminho a não ser Jesus. Um dos pontos meus outro detalhe, por isso que eu peguei a caneta, que é bastante informação. Outro detalhe que tu comentou, é esse o problema, que às vezes as pessoas não têm falta de nada, mas e a salvação? Né? Que nem eu tinha um amigo que falava assim, eu não roubo, eu não mato, eu não uso droga, o mendigo bate aqui na frente do portão, eu ajudo. Só que a salvação, a salvação não é por bondade, né? Não é por obras. Lembra que o mancebo de qualidade quis puxar um saco de Jesus? Falou assim, bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? Daí Jesus dá, em vez de Jesus dar na época os 10 mandamentos, ele dá os 5 primeiros, ele dá os 5 últimos. Porque nos 5 primeiros ele já tinha falhado. Né? Qual que é amarás a Deus de todo o coração. Só que Jesus viu que no coração daquele mancebo não estava a salvação, estava as riquezas. Daí Jesus, eu tenho amado, tenho ajudado o pobre, tenho guardado todos os mandamentos da minha mostra. Daí Jesus, então tá tranquilo, só me segue, né? E vende tuas propriedades, reparte aos pobres e vem. Daí Jesus tocou, porque onde está o teu tesouro, aí está teu coração. Então, às vezes tudo parece dar certo, mas esse é o nosso erro. Nem tudo que dá certo é o certo. Sim. Né? E o terceiro ponto aí que tu comentou, na minha questão, por o meu meio que eu nasci, financeiramente, um pai alcoólatra, meu pai morreu na frente do portão da minha casa, tá? Ignorância, e isso tudo gerou também em mim uma revolta e uma rebeldia. E o mundo é fantasioso, tu falou isso. O mundo é ilusório e enganador. E às vezes você não tem aquele amor, aquele afeto. Tem gente que às vezes não se abraça, não tem coragem de dizer eu te amo, um beijo no rosto, acalma, né? Uhum. E no mundo, o mundo é diferente, cara. O mundo, por mais que é falso, só que ele é atrativo porque meu irmão, meu amigo, me abraça. No meio evangélico aqui, no meio evangélico, todos os altos e baixos que eu tive, não fica um para te ajudar. No mundo tava eu e um amigo, podia estar 30, o cara apanhava comigo. Entendeu? Então, esses detalhes, que claro, não é justificativa, né? Mas nada vai justificar, mas vai levar. Vai levar. Daí, se você não tem isso que a gente está falando, Fábio, se a gente não tem uma mente em Cristo, uma mente formada, uma mente para frente, uma mente positiva, a gente vai ceder, cara. Pessoal, nós estamos aqui em um bate-papo bem agradável, informativo e edificante também com o Eric Luiz. Eric Luiz é um pregador do Evangelho aqui em Curitiba, tem viajado para o Paraná e também o Brasil. E o testemunho do Eric, ele é muito forte. Se você chegou agora em nosso canal, você é muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, já deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho, porque fazendo assim, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é. Fique com a gente porque o nosso bate-papo está apenas começando. Ô Eric, mas até onde? Em qual abismo as drogas te levou? Olha, a minha história é misericórdia. Na verdade, não vai levar a lugar nenhum, cara. Mas eu te digo assim... Só me levou ao fracasso, né? Então, eu te digo assim, até que estágio de fracasso as drogas te levou? Fábio, eu comecei assim. Eu comecei como todos começam. Comecei controlando e terminei controlado. Esse aí é o resultado. Que nem o outro podcast que eu passei, acho que até passaram para você ou não? Não. Daí, o outro podcast, o rapaz perguntou,
Mas... Eu não vejo outro podcast. Mas esse é antigo já. Eu só dou moral porque eu acredito mesmo. Então, ele Senão eu fico depressivo, aí vai ter gente melhor que eu, sabe? Mas é assim mesmo. Mas ele falou bem assim, Eu vou falar igual um amigo aqui, só você já Vai lá. continua já. Tem um amigo esses dias aí que ele tava fazendo umas lives. Aí só tinha uma pessoa, rapaz, no podcast, na live dele. Aí ele ficou olhando assim, só tem uma pessoa me assistindo aqui. Aí eu falei, cara, nem olhe, irmão. Fale como se estiver falando para 5 mil, para 10 mil pessoas que tá te assistindo ali. Você fica olhando para o resultado dos outros e esquece de fazer o seu melhor, pô. Verdade. Né? Você fica olhando muito para os outros e você acaba esquecendo Isso, o seu. isso na vida é em tudo, Fábio. Mas aí eu faço uma ressalva que eu vejo alguns sim para aprender também. Ninguém sabe tudo, Eu sei. Você é um cara humilde. Mas na vida é tudo. Se a gente olhar com um olhar de competitividade, a gente não vai andar. Verdade. Né? Sempre vai ter gente melhor, sempre vai ter gente pior, né? O problema do cara do um talento é que em vez de ele agarinhar mais, ele ficou olhando pro D2 e o D5 e ele enterrou o talento dele. E ele era mais capaz, porque ele conhecia o seu senhor, sabia dos atos do seu senhor, sabia que ele colhe onde não planta. Né? Mas ele... Ficou olhando pro dos Exato. outros. Mas, ó... Continua. Dois pontos aqui importantes. O efeito da droga. Às vezes as pessoas... tudo aquilo que tu comentou com a gente é prazeroso. Então a maconha, quando você não é um cara viciado, você fuma ela traz sentido de paz. Você se sente... Você acho que já experimentou quando era do mundo, né? Então ela traz uma certa paz. A cocaína e o crack é diferente. A cocaína e o crack, ela te deixa você ligado. Tipo, tudo tá 10, pá, tá ligadão. Só que isso é o começo. Depois que isso vai virando um costume, um cotidiano na sua vida, a maconha, em vez de trazer paz, ela te traz angústia. Além de ficar meio abobado. E a dependência química, seja de crack e cocaína, você não tem mais aquele pique de 10. Agora você depende de tudo. Eu cheguei a um tempo na minha vida que para ir pro colégio tinha que se fumar um baseado. Tudo era motivo. Vou assistir uma TV, então eu fumo um baseado. Eu vou não sei para onde, vou cheirar um pó. Não sei o quê. Daí depois troquei tudo isso e vivi em prol disso. Então tu falou até onde ela me levou. Até qual estágio de fracasso. Então vamos lá. Eu sempre fui um cara que trabalhei, estudei. Então o que acontece? Trabalhei, ela fez eu desfazer dos meus pagamentos, das minhas emergências, né? O dinheiro guardadinho ali da poupança, a ponto de eu largar o emprego para viver em prol da droga. Então eu comecei a desfazer as coisas da minha casa, comecei a desfazer roupa do corpo, comecei a desfazer eletrodoméstico da minha casa. Minha mãe sofreu muito comigo, minha avó, que já é falecida. Então assim, quantas vezes a mãe acordava, Fábio? Cadê a TV da sala? Cadê o DVD? Na época era DVD, né? Cadê o tapete do chão? E eu comecei a fazer isso, cara. A ponto de vender pacote de comida, cara. Né? Então eu tive estágio assim, Fábio, de fazer assalto a uma mão armada, a um estágio de virar mendigo, andarilho, sair pedindo na rua, roupa rasgada, tênis furado, dedo queimado e amarelado de tanto riscar cachimbo de isqueiro. Só não morei na rua porque minha mãe ficou do meu lado até o fim. Só que às vezes eu ficava 3 dias, 3 noites sem me banhar, sem dormir, sem comer, só fumando pedra. Isso tudo por conta do vício. Tudo por conta do vício. E parece que daí, quanto mais você já tá afundado, mais a coisa piora, né? Caiu os forros da minha casa, caiu uma porta da minha casa, caiu um muro da minha casa. Para você ter uma ideia, minha mãe fechava uma porta com o armário. Veja a situação que eu tava vivendo. Para eu dormir em casa, minha mãe colocava eu no mesmo quarto que ela, colocava a cama de casal contra a porta, armava um colchonete, porque se ela acordasse e eu estivesse em outro lugar, eu fumava tudo, cara. Entendeu? Entendi. Então foi essa situação, o extremo. Vira um zumbi? Vira. The Walking Dead.
você vira um morto-vivo, né? Você só pensa nisso, deseja isso. É uma maldição? Maldição, com certeza. A Bíblia diz, se eu não me engano, Lucas 11:28, que todos aqueles que não têm Cristo, eles são oprimidos ou são possuídos, cara. Não tem. É que nem aquela, eu não vou para a igreja, mas eu sou uma pessoa boa. Já viu aquela história do cara de cima do muro? Uhum. Direita torcida do céu e a esquerda torcida do inferno. Ele olha pro diabo, pros demônios, pula pra cá. Não, perdão, errei. É a torcida do céu. Uhum. Ele olha pra torcida do céu, Deus Pai, Filho, Espíritos, Anjos. Pula pra cá, vem pra cá. Daí ele olha pra torcida do céu, o diabo e os demônios querem. Ele se injuria, mas que coisa, a torcida do céu me chama e a torcida do inferno não? Daí ele perguntou, seu Satanás, por que tu não me leva e não me chama pro teu lado? Daí ele diz, bem assim, é simples, quem tá em cima do muro já é meu. Então a neutralidade já, mas retornando em Lucas 11:28, a Bíblia diz que quando aquela pessoa é dominada por um espírito, o Espírito Santo vence aquele valente, a casa está adornada, o Espírito Santo está morando. Só que se você não alimenta sua casa com os móveis espirituais, oração, jejum, Bíblia, santidade, vida regrada com Deus, o Espírito Santo acaba abandonando a casa, aquele espírito que operava em nós. Ele volta com seta e a Bíblia diz que o estado do homem é pior do que o primeiro. Então o que eu quero dizer? Todo ser humano que não anda com Jesus, ou ele é oprimido ou ele é possuído. Qual é a diferença? Oprimido é que nem aqueles desenhos que a gente assistia. É só lançando a seta. Isso aqui é opressão. Faz isso, faz aquilo. Agora, possuído é quando um diabo se manifesta na pessoa mesmo. Toma conta. As atitudes não são deles, mas são de forças espirituais. Correto. Então, eu sempre tenho o costume de dizer que quem fuma, bebe, pratica pecados, todos nós erramos. Há uma diferença entre praticar pecado, confessar e viver na lama. Tá? Então, todos esses que dão uma acessibilidade ao pecado, o diabo vai ter a porta aberta para oprimir ou para possuir. Felizmente. Ô, Eric, e como é que foi o seu encontro com Jesus? Cara, eu era aquele vaso ruim, entendeu? Deus falou muito comigo, levantou muitos profetas, até de fato eu ter um encontro real. Eu só demorada de casa de recuperação, acho que eu tenho quase 2 anos. Eu já morei em púlpito de igreja, já morei em casa de recuperação, entendeu? E cada casa de recuperação Deus trabalhava na minha vida. A primeira casa de recuperação era paga. Daí, por ser pago, a gente às vezes se acha, né? Uhum. E daí caía. E era aquela gangorra, né? Uma hora de pé, uma hora caído. Por isso que tem muita gente que tem birra com os ex, né? O ex, pá. Mas se tiver alguém me ouvindo, fica tranquilo que esse ano fazem 15 anos que eu estou liberto, tá? Não é mais gangorra, não. E daí tem esse detalhe, cai e volta, porque até hoje eu prego em casa de recuperação. Sexta passada estava lá no Gênesis pregando. No Gênesis. E eu sempre falo que o ex-dependente químico, às vezes ele é moldado na queda, tá entendendo? E graças a Deus até as quedas nossas nos fazem ser melhor e nos fazem aprender. Então passei por todo esse tempo em casa de recuperação, Jesus falando e tal, mas nunca era aquele negócio real. A segunda casa de recuperação foi diferente, porque não tinha riquezas, não que não podemos, eu creio na prosperidade conciliada com a fé, sem problema alguma, mas lá não tinha nada. Para você ter uma ideia, não pagavam mensalidade, eu tinha que comer o que dava. Até minha cama eu tive que construir nessa casa de recuperação, no meio do mato. Só um adendo, essas casas de recuperação, todas elas eram cristãs, evangélicas? Todas. Uhum. E daí, mas o que tinha de diferente lá, Fábio? Além de comer só comidinha normal, né? A única coisa que tinha de diferente era pinhão da pinha e batata doce da terra, que a gente tirava. Mas o que tinha de diferente lá? O missionário levava a gente pro monte, cara. Ali eu comecei a aprender a orar, ali comecei a aprender a ter experiências com Deus, tá entendendo? Daí a terceira casa de recuperação, eu passei lá, comecei a pregar. A primeira vez que eu preguei na vida foi lá, 2004. Foi a primeira vez que eu dei uma palavra de 10 minutos. Deus levantou um falando em língua e outro interpretando. Daí a quarta casa de recuperação, e foi a última, né? Quando eu entrei naquela casa de recuperação, chorei, cara. 2 anos já, eu lutando de 2004 a 2009 para ser liberto.
essa guerra. Daí eu olhei aquela casa e eu comecei a chorar, cara. Falei, ô Deus, será que eu nasci para viver dentro de casa de recuperação? Será que eu vou ter que viver dentro de uma casa Mas de nesse recuperação? período você já queria ser livre mesmo das Já, drogas? sempre quis. Porque às vezes, você há de concordar comigo, o cara que é dependente, ele vai para casa de recuperação não porque ele quer. Existe aquelas que é de forma forçada, mas existe também aquelas que ele vai de forma voluntária por uma pressão da família. Tem outro detalhe aí também, Fábio. Palavras de um ex-dependente químico. Não, às vezes não é que o cara não quer ir, ele tá tão dominado pelo bagulho que ele não quer largar. Entendeu? Então, essa é a ideia. Às vezes ele vê a mãe sofrendo, o pai, os familiares, ele fala, não, eu vou porque não aguento ver meus entes queridos. Porque, pô, ainda que esteja dependente, tem uma alma. Existem emoções ali, existem sentimentos, né? Existem uns que perderam a alma, mas existe gente que tem alma ainda. Aí, tipo, ele vai, mas não porque ele quer. Ele tá tão dominado por aquilo que ele sente prazer. Ele sente prazer em roubar para sustentar o vício, sente prazer em ser um zumbi e não quer ser livre. Durante esses 2 anos, foram 2 anos que você já estava disposto mesmo a lutar contra o vício? A única vez que eu não estava disposto foi a primeira vez, porque eu estava dominado. Então eu não queria largar. Então o que acontece? Até estava lembrando hoje isso, acho que Deus não, ele queria que eu lembrasse isso. Chegou um casal de missionário me buscar para me internar, eu pulei o muro pensando que era a polícia disfarçada e se joguei no meio do mato lá num carro velho e fiquei lá. Daí o missionário fez uma oração, né, forte, eu voltei. Ele, nós não somos polícia, só queremos ver se você quer mudar e tal. A primeira vez eu não queria, mas era esse detalhe, eu estava muito dominado. Às vezes eu ficava nas favelas, nos mocó, nas quebradas aí com a galera da bagunça. E às vezes eu perguntava pro pesado, rapaziada, vocês não querem mudar, sair dessa vida? Daí um falava, não, eu gosto dessa vida. O outro, não, eu gosto de usar droga. Mas eu, lá dentro, eu sabia que eu ia sair. Eu falava, não, pesado, uma hora eu vou sair dessa. E saí. Mas... A última casa que você foi. Então, eu só ia falar de 6 mil, mais ou menos, recuperandos, que eu me lembro, que eu contei, dos 6 mil, todos caíram, só eu todo de Pévora. Com a misericórdia de Deus. Já tive falhas em outras áreas da minha vida, Fábio, mas nessa nunca mais. Ô Eric, eu posso estar errado, tá? Mas eu acredito que alguém que experimentou o mais profundo dos abismos no mundo, só experimentando o mais profundo da comunhão com Deus para ele ser livre e liberto. Correto. Você teve uma experiência sobrenatural com Deus? Várias. Várias até mas chegar. Mas uma que você consegue destacar assim, que foi aquela, pá! Deixa eu te contar uma. Deixa eu contar essa que todo mundo sempre pede. Uhum. Eu, quando sobrava algumas buchas de crack e eu não queria fumar na rua, eu ia fumar no fundo da minha casa. E lá tinha um sofá velho e entre as espumas do sofá velho eu guardava meu cachimbo de crack ou a lata para fazer o consumo. Um dia eu cheguei e fui consumir, Fábio. Quando veio um gosto ruim da droga, sabe o que minha mãe fez? Pegou o óleo ungido da oração, virou em cima do cachimbo, fumei crack com óleo ungido. Acho que é por isso que eu sou meio doido, né? Minha mãe não dá nada, né? Nem os loucos, né? Errarão o caminho dos céus. Isso foi uma das coisas que marcou a minha fé, a atitude da minha mãe. Uma vez eu tô charqueando, pra quem não sabe, é ficar pedindo dinheiro na rua, passando, que nem mendigo. Aí charqueei um jovenzinho que eu queria fumar uma pedra de 5, contei uma mentira pra ele lá. Ele olhou pra mim e falou, homem, o que você tá pedindo eu não tenho. Mas logo Deus vai te tirar dessa vida e vai te levar a um pregador do evangelho. Daí eu tinha eu era meio briguento, né? Daí tive uma guerra aí com um pessoal de outra vila. E eles meio que queriam me matar, sabe? Daí tem lá na Vila Rigoni, não sei se você chegou a ver, até você chegar no Jardim Progresso, tinha que passar uma ponte de madeira. Uhum. Quem mora lá sabe. Daí tava tendo uma festa do outro lado da Rigoni, na igreja da Rigoni, no bairro da Rigoni. Os caras me deram 5 tiros, nenhum pegou. Chegou um faiscar na ponte, assim. Daí eu falei, tô com sorte, né? Perna pra quem tem, né, cara? Daí fui pra igreja, porque quando o bicho pega, a gente não lembra de Jesus, né, mano? Sim. Daí fui pra igreja. Nunca tive medo de malandro mais velho, traficante, nada. Só que aquele dia eu pisei nessa igreja e veio uma velhinha, irmão, marchando. No poder, fiquei com medo da velhinha, cara. Colocou a mão na minha cabeça e falou bem assim, filho,
aqueles 5 tiros de ontem não foi sorte. Eu enviei o anjo, ele assoprou as balas porque eu tenho um ministério na tua vida. Uau. Daí eu comecei já, nossa, mas por que Deus me ama tanto, me quer tanto, né? Daí a última vez que eu passei da casa de recuperação, eu me lembro que antes dessa, o último testemunho, eu estava indo pro Santão. Já ouviu falar no Santão? Já pregou na igreja de Santos Andrades lá? Já. Então é lá perto, mas tem uma favela. Hoje já não é mais favela, mas na época tinha a favela do Santão. Era da Madeirita e Lona. E eu tô indo para essa favela buscar droga, porque na outra eles queriam me matar. Eu tinha roubado uma boca de crack. Você roubou uma boca de crack. Na verdade, Você é um bichão mesmo, hein, na mano? verdade, não foi assim Era um os bichão. caras deixaram um pote, eu peguei o pote dos caras. Tá, mas isso é outra história, senão eu vou ficar o dia inteiro contando tempo. E tem coisa. Daí eu indo para essa favela, Deus, eu não era batizado no Espírito Santo. Deus falou comigo na rua. Falou, filho, se tu prosseguir hoje, darão conta da sua vida. Mas se tu voltar, tu volta comigo. Eu volto contigo. E eu nunca tive força, porque a droga era muito forte na minha vida. E eu me lembro que Deus abriu os meus olhos, eu vi uma gama de sombra, entendi que era demônios. E eu decidi aquele dia voltar. E eu me lembro como se fosse hoje, nem era a porta, era o armário, né, que minha mãe fechava. Bati assim, ela empurrou. Olhou pra mim 3 horas, 3h30 da manhã, drogada. Ela falou, você matou alguém, roubou alguém, alguém quer te matar? Eu falei, não, mãe, você não sabe o que aconteceu. Se encontrei com Deus no meio da rua. E amanhã eu vou virar crente para honra e glória de Deus Pai. Daí a última vez que... Daí eu já estava crente e tudo, uma vez. Estava com 500 conto. Quem sabe de droga sabe que dá para pegar no peso bastante, não de aviãozinho. E aquele dia eu não quis. Daí no outro dia eu tava com 5 reais, Fábio. Falei, vou pegar uma pedra por 4, R$1, compro 2 cigarros soltos. Peguei uma caixinha de fósforo, na época acho que era 20 centavos, e fui procurando uma lata. E lembrei disso hoje também, creio que era Deus querendo que eu falasse isso. Quando eu olhei para aquela pedrinha, né, cara? Pô, já tinha passado 6 meses na última casa de recuperação, liberto, tudo. Falei, cara, vou jogar fora tudo isso por causa desse grão aqui. Nunca fiz isso. Peguei e joguei no mato, aquele grão. Na hora formou um calo na minha mão. E até hoje Deus não tinha me dado a resposta desse calo. Daí Deus falou comigo hoje sobre esse calo. Deus falou bem assim, sabe aquele calo? Eu falei, sei, você nunca mais vai sofrer por causa das obras das trevas. Você nunca vai mais trabalhar para as obras das trevas. E essa foi a última vez que eu usei droga. Isso tem o quê? Mais de 15 anos? 15 anos. Esse ano vai fazer 15 anos em setembro. 15 anos que você não experimenta, mas... Existe muitos Erics que talvez está vivendo essa realidade. Já encontrou Jesus, já foi alcançado pelo Evangelho, mas está tendo recaídas. Porque tem muita gente que acha que a libertação... É instantânea. É instantânea. É progressivo. Para quem veio da profundeza mesmo, Deus vai libertá-lo, vai apresentar a verdade. Só que agora existe um processo de libertação. Existe um sacrifício da pessoa que conheceu o Evangelho de ter que sacrificar em dizer não para a sua vontade, para os seus desejos, para a química que está no seu corpo, por amor ao Evangelho. O que você diria para o Eric que está nessa? Não, eu quero Deus, mas ao mesmo tempo não tem força de renunciar, de largar o vício. Fábio, essa resposta que eu vou dar não é só para quem está no crack. É para quem está em Cristo e ainda não foi curado. Não, mas pode dizer para eles ali também, eu ouço aqui de perto, que serve para mim também, então. Então, o que orienta é que eu não estou acostumado com a câmera ali, por isso eu tinha que olhar mais, né? Você também não precisa. olha mais, irmão. Não precisa não, mas é que é um bate-papo. Mas essa fala sua agora tem que ser direcionada a alguém que está vendo esse vídeo aí agora e está vivendo essa realidade, está se identificando com a sua trajetória. Cara que já chegou praticamente no último estágio, irmão. Pensando em tirar a sua própria vida. Tá olhando para si mesmo e tá se culpando. Fala, pô, tô sendo um desgosto para pai, para mãe. Meus familiares já investiu em mim, cara, e eu sou uma decepção. Sabe de uma? É esse cara aí que você vai falar para ele aí agora. Que ele já tá... Tem gente que acha que ele não tentou, irmão. Mas ele tentou, ele quis ser livre, ele quis ser liberto, cara. Todas as vezes que ele vai na igreja, levanta a mão, aceita, é de verdade, pô. Não é apenas uma ceninha, entende? Sim, é uma batalha, né? O que eu tenho a orientar foi o percurso que me deu sucesso. É nunca desistir, né?
Eu tenho uma meta na minha vida que nem meus erros podem me parar. Sim. Então, eu acredito que quando a pessoa aprende isso, ela vai entender que tentou hoje, errou amanhã, não tem problema, tenta de novo. É bíblico, né? Quem procura, acha, quem bate, se abre, quem persevera, encontra, correto? O semeador semeou beira do caminho, semeou no espinho, semeou nas pedras, mas a quarta vez deu certo, na terra boa, deu fruto, 30, 60, 100. Perseverança, nem seus erros, grave isso, nem seus erros podem lhe fazer parar. Outra coisa que eu tenho para deixar para nossa geração, Fábio, que foram muitos erros que eu cometi mesmo depois de cristão, tá? E quem me conhece sabe. Mas uma coisa, eu pensava que era só levantar a mão, aceitar Jesus e ser batizado com o Espírito Santo, certo? Não, o Espírito Santo é tudo. Mas tem outro detalhe que muita gente não está conseguindo alcançar, ser sarado na alma, mano. Sim. Na alma. Nós somos constituídos aí de físico, né, espiritual, mas também tem uma alma, que é a sede das nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Pensamento no grego, psique, por isso, pensamento. E muita gente não foi curado. Porque em nosso meio tem tantos perseguidores invejosos, pessoas más, que se você... Eles não estendem a mão para te ajudar. É que nem teu canal aqui. Quanta gente a gente não conhece? Quanta gente poderia estar dando uma curtida, acompanhando, mas não. Prefere às vezes falar mal ou não participar, ou às vezes vê, mas não se inscreve. Tá entendendo? São pessoas que às vezes elas não foram curadas por dentro. Entendeu? Existem pessoas que de fato não foram curadas, precisam serem restauradas por Deus, saradas, né? E eu vejo esse detalhe hoje, Fábio. As pessoas elas precisam se curar. Por que eu venci as drogas? Porque eu venci o meu passado, né? E a maior batalha, Fábio, é na mente. Sim. Né? O maior inimigo a ser vencido não são os que estão à nossa volta e nem o inimigo espiritual, o diabo. Os maiores inimigos são a gente mesmo, nosso eu. Nós mesmos, né? Nosso ego. Aquela música que diz que o maior vilão sou eu. Sabe por quê? Porque se você estiver bem com você, você vai... Se você está bem com Deus, isso vai fazer você ficar bem com você. E uma coisa que Deus vai fazer, Ele nunca vai te derrubar, a não ser que você faça para que isso aconteça, né? Daí, para Deus te envergonhar. Mas Deus é um Deus que nunca derruba ninguém. Ok? Se alguém andar com ele. Sim. Então, o que acontece? Se nem Deus e nem o diabo nos derruba, por que nós caímos? Por quê? Porque nós não somos sarados aqui dentro. Porque quando você acredita em você, sabe dos seus potenciais, não fica se vitimizando, se automutilando, se auto-menosprezando, você vence qualquer coisa. Só que para você chegar nesse patamar, o quebra-cabeça aqui dentro tem que estar encaixado com a pecinha chamada Jesus. Então, muitas das vezes, as pessoas não alcançam a vitória, não alcançam a libertação, não alcançam uma satisfação, uma realização, um preenchimento espiritual, porque elas não tiveram encontro na alma. Elas tiveram encontro superficial. E outro detalhe também, eu não sei se tu concorda comigo, que hoje parece que a batalha é mais na alma, já percebeu? Sim. Antigamente, não que não tenha, era mais perseguição religiosa. Tem países que estão sofrendo com isso ainda. Oremos para que o nosso não chegue a esse patamar, né? Pelas condições que estão indo. Segundo detalhe, perseguição espiritual, demônios. Tem capeta por aí, mas muito. Parece que deu uma acalmada. Antes manifestava mais e tal, mas eles estão trabalhando. Só que hoje nós vivemos uma época de pessoas com traumas, sequelas, depressões, solidões, vazios, sentimentos suicida. Por que isso? Na verdade, essa época sempre teve, é que não era evidenciada, né? Agora expandiu. Isso está sendo evidenciado hoje porque é uma geração da informação. Isso, Antigamente, era as aí que eu ia pessoas chegar. sofriam, mas não tinha informação de onde vinha o seu sofrimento. As pessoas antigas, os adolescentes onde sofriam com depressão, e os pais não entendiam porque não tinha muito acesso a psicólogo, a psicanalistas. Então, eles associavam os mais ignorantes, né? Os mais
os mais informados, eles buscavam tratar isso. Porém, os menos informados, eles buscavam... eles diziam que era frescura. Tratava, entre aspas, né? Tratava isso no contexto cristão, né? Mas fora de um contexto de igreja, eles tratavam isso à base da surra, à base da cinta. Até um tempo atrás, quando surgiu mesmo e ficou em alta a palavra depressão, você via muita gente dizendo: eu tirei essa depressão sua na cinta, no rei. Nossa. Aí é pesado, né? Entendeu? Então sempre foi assim, porque as pessoas sempre associou isso a doença na alma como mimimi ou como vitimismo, né? Mas a doença na alma sempre foi uma realidade no Antigo Testamento. Nós temos Elias, cara, com essa doença na alma, pensando em morrer, em tirar a própria vida. Nós temos Jeremias, que pede para o próprio Deus apagar o dia que ele nasceu, e que maldito fosse o dia em que o homem saiu anunciando na rua que a mãe dele havia gerado um filho. Entendeu? Então sempre foi. Agora que está sendo mais evidenciado. E questão do mundo espiritual, eu penso também que a batalha com o mundo espiritual sempre foi uma realidade, e principalmente atingindo a nossa alma. Porque o nosso maior campo de batalha não é no contexto físico, humano, terreno. O nosso maior campo de batalha não é através de perseguição. Porque a igreja primitiva, ou os mártires da fé, eles sofriam perseguição e eles morriam alegre. Porque eles tinham convicção que eles já tinham vencido a salvação, a batalha na alma. Entendeu? Porque hoje a nossa maior batalha, de fato, é no campo da mente. Isso, no interior. Se a mente estiver boa, estaremos bem na vida. Mas o problema é que a mente das pessoas estão doentia, estão machucadas, estão feridas. As pessoas sofrem com inúmeros complexos. Eu acho que essa pressão da vida para as pessoas, desde que nasce, ter, obter, conquistar, alcançar, granjear, você parece que já nasce com a obrigação de ter, de ser. Não é nem ser, na verdade, né? É de ter. Você nasce com a obrigação de você ter. Os pais depositam aquilo que eles não conseguiram ser, depositam as suas frustrações no seu filho. Eu não fui, mas você vai ser. Exato. Aí parece que quer fazer que os filhos sejam uma raça. Não dá aquela escolha, né? Aí a galera cresce hoje com essa pressão, que isso depois se evidencia com o quê? Com doença na alma. É por isso que nós temos uma geração ansiosa, ao mesmo tempo que ela é estressada, depressiva. Infelizmente. É que nem aquele cartazinho, né? Mal do passado, depressão, mal presente, estresse, mal futuro, ansiedade. Olha aí, a ocupação antecipada. Entendeu? Então, tudo se evidencia. Mas, tu vai falar mais alguma coisa sobre isso? Queria só resumir o ato, porque eu estava tocando na alma. Porque se você matou a jogada, se a nossa batalha é aquilo que eu falei, se a gente tá bem com a gente mesmo, a gente vence tudo, o bem com a gente mesmo está sarado na alma. Sim. Então, o que acontece? Por que muita gente depressiva, tal, essas consequências, essas avalanches, né, que já eram e estão mais presentes agora e tal. Por quê? Porque a alma não está sendo cuidada, irmão. Né? Eric, a depressão é sério e todo mundo tem, eu sei, mas é aquele velho ditado, existe uma diferença entre passarinho pousar na tua cabeça e fazer ninho. Moisés teve depressão batendo na porta, Elias teve depressão batendo na porta, quem mais você comentou que você lembrou? Jeremias teve depressão, e com certeza todos os homens de Deus passam naquele, né? Pô, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Será que eu estou fazendo certo? Quantas vezes a gente defende algo e às vezes a gente... Pô, será que eu estou fazendo certo? Mas não cederam para depressão. Né? E o que eu estou querendo dizer? E não estou desprezando quem tem, Fábio. Sim. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu acredito o seguinte, eu acredito ainda na Bíblia, eu acredito na presença do Espírito Santo, eu acredito naquele versículo que ele não veio para dar vidinha e nem vegetação. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância tem que ser uma dosagem do Espírito Santo. É aquilo que desde o começo, não sei se você está percebendo, está chegando nisso. Ser tratado na alma, ser curado da alma. Então, quando a gente tem, de fato, um encontro real com Deus, quando a gente, de fato, deixa Jesus entrar
no lugar escondido. Vou contar um testemunho aqui. Sim, Estamos claro. por dentro do horário. Vai me corrigindo aí qualquer coisa. Chegou um amigo para mim e falou bem assim, Eric, eu tive um sonho, Deus te usa? Eu falei, Deus me usa, não é eu que uso ele. Se ele me interpretar, eu te passo. Eric, eu tive um sonho de uma casinha velha e tinha cômodos na casinha velha com luzes. As peças da casa com luz, só que ele percebeu que tinha um quartinho de porta fechada. Quando ele abriu aquela porta, o quarto estava escuro, saíram demônios, ele tentou repreender os demônios disseram assim para ele, por que nos repreende se anda conosco? Fala com Deus. Fui orar, sabe, sem pretensão, Deus falou comigo, Eric, a casa é ele. Os lugares que tem luz, as peças, os cômodos que tem luz, foram lugares que ele deixou eu trabalhar. Mas o quartinho escuro, é como se ele dissesse, Jesus, você faz o que você quiser, mas nesse quarto aqui tu não entra. Esse quarto quem manda aqui sou eu. E os demônios, no caso ali, ele falava em língua sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas vamos aplicar agora para todos? Qual é o nosso quarto escuro? Pode ser um pecado espiritual? Vamos no pecado físico primeiro. Fornicação, adultério, roubo. Vamos lá para o pecado espiritual, que são não palpáveis. Invejoso, fofoqueiro, idólatra, pilantra, maldizente, que mais tem em nosso meio? Bando de língua grande, né? Talvez não seja pecado físico e espiritual, talvez seja um trauma, que é aqui que a gente está falando, né? Situações mal resolvidas do passado. A gente, né? como itinerante, tem uma visão, mas eu já cuidei de igreja por 1 ano, 6 meses, solteiro na época, que era o Jardim Progresso. Cuidei do culto de libertação 10 anos. Então tinha coisas de arrepiar o cabelo. Abusos, violência física dentro da igreja. Pessoas que vieram com isso ou sofrem isso ainda dentro. Daí, meu irmão, como é que cessar uma pessoa dessa? Como é que essa pessoa vai ser cheia de Deus? Se o lugar que é para sarar é o lugar que está maltratando. Né? Como é que essa... Entendeu, Fábio? A nossa dependência do Espírito Santo. Cara, eu vim, não era só levantar a mão e ser cheio do Espírito Santo. Eu perdi meu pai. Eu vivi uma vida de droga, uma vida de vergonha. Tá? Eu perdi tudo. O ex-dependente químico, ele não começa do zero, ele começa do 100 negativo, cara. Entendeu? Eu já estava atrasado. Eu já comecei atrasado. Então, o que eu estou querendo dar um cheque? Se essa pessoa tem um encontro real com Deus, Deus organiza tudo. Deus organiza tudo. Tem gente que a gente vai pregar, não que a gente vai cuidar da vida dos outros, mas quem está no púlpito vê tudo, quase vê tudo. Você vê um casalzinho feliz, casamentinho de novo. Mas se eles não tiverem uma renda boa, quando vir a crise, se os dois não tiver firme, racha, entra em crise o casamento. Tem o contrário. Tem um jovenzinho que estudou, buscou, se profissionalizou, mas é solteiro. Isso não vai impedir da solidão bater na porta dele. Eu conheço gente perfeita, desanimado. Eu conheço paralítico animado. Mas qual é a diferença? A diferença é que quando você coloca a sua vida espiritual em ativa, Deus, com a graça e sabedoria, faz você alcançar equilíbrio em todas as outras áreas. Estou falando de ser rico, estou falando de ser próspero. O que é próspero? Você ter bem-estar. Vida plena. Vida plena. Então, eu acredito que é o grande X da questão. Porque muitos crentes sofrem, porque muitos crentes são... Porque não alimentam a sua alma. E agora eu vou entrar naquilo que você entrou. Deixa só para não perder a fio da meada. Qual é o maior inimigo hoje da alma? Vou te dizer. Não são os demônios. São as distrações. O desejo do diabo não é mais tirar ninguém da igreja. O desejo do diabo é que aqueles que estão na igreja não orem, não leem, não jejuem mais. O que é a distração? Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho mais tempo para Deus. E daí o que acontece? Nós vivemos uma época do não dá nada e não tem nada a ver. Daí o que acontece? Finança ensina isso, amigo. Coisas de saúde. Somos o que comemos. Por que eu tô gordinho? Porque eu tô comendo alguma bobagem. Não adianta passar o pano, eu sou gordinho por causa do meu metabolismo. Não, que eu tô comendo errado, eu tô comendo bobagem, tá? Arte financeira.
Tudo que você pensa, você é. Porque antes de se tornar realidade, tem que ser realidade aqui. Isso é fé, irmão. Né? Você projeta um sonho e daí você alcança esse sonho. Então, somos o que vemos e somos o que ouvimos. E é bíblico. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que quando eu não ouço, que maneira que eu como a palavra? Lendo, Sim. vendo. Então não está errada essa minha linha de raciocínio. Tudo que vemos, tudo que ouvimos nos alimenta, certo? Porque o povo está falido na alma? Porque estão ouvindo coisa errada e vendo coisa errada. Perfeito. Distrações. Distrações. Vou te dizer uma que é clichê no meio evangélico, tenho pregado muito sobre isso e as pessoas não valorizam. Música do mundo, cara. Daí esses dias eu pregando sobre música do mundo, uma senhorinha levantou a mão no meio do povo. Mas eu escuto Zezé de Camargo e Luciano, é pro coração. Falei, mas dá uma olhada em Jeremias, o que a Bíblia diz? Que o coração é enganoso. O amor do mundo é paixão, e paixão é carnal. Só Cristo dá o amor verdadeiro, amor ágape. Agora estão falando de melodia que dá para engolir. Agora as músicas de hoje, você já percebeu? Escuta aí um sertanejo do mundo, só sofrência, música de corno manso, de pessoa traída. Escuta o funk, sensualidade, sexualidade, pornografia sonora. Erotização geral. Daí o rap hoje, agora a moda é o trap, batalha de rima, 2 maconheiros rimando e te ensinando que fumar maconha não dá nada, o clipe deles são mulheres rebolando. Já não tem mais rap de conscientização. Isso, né? Por mais que não é o nosso, mas pelo menos estava orientando, né? Mas o que eu tô Era querendo o te rap dizer? que protestava, o gueto protestando contra a Isso sociedade. era a inferioridade do sistema sobre as classes menores, né? Isso. Show de bola. Mas o que eu tô querendo chegar aí? Daí os crentes hoje. Só ver coisa... Nada contra, não sou um fanático. Eu tenho Netflix em casa, eu pego minha esposa, vou pro cinema, cara, eu curto. Eu sempre tenho o costume de dizer, eu sou ex-favela, cara, eu sou ex-drogado, eu sei separar. Eu gosto de escutar rap gospel, eu escuto rock gospel. Sabe aquele cara que era do Raimundos, o Rodolfo? O Rodolfo Abrantes. Cara, eu curto o som PG. dele, porque quando eu era do mundo, escutava ele, entendeu? G3. Mas tem coisas que a gente tem que saber que é pra curtir e outras que é pra adorar. Sim. Tem coisas que eu escuto no meu carro, na minha casa e dentro da igreja eu adoro, ok? Só que esse povo, eles não estão fazendo isso, pegando ritmos de música gospel, ritmo, funk, tal, gospel. Eles estão já escutando coisa do mundo. Daí, meu irmão, o cara só escuta pornografia. Pessoas induzindo a usar droga. Quem tem mais, manda mais. Quem pode mais, manda mais. Tá todo mundo doente na alma quase, irmão. Então, tudo dominado. E dentro da igreja também. Verdade. Tá? A Bíblia, qual que é os 2 versículos que tremem em nós? Se porventura, quando ele voltasse, haveria fé, e por causa do amor, da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sabe qual é o amor hoje dos cristãos? É quem é da minha panela, da minha família, eu perdoo. Quem não é, vai pro quinto dos infernos e morra. Né? Você quer ver eu ficar desviado dentro da igreja? O cara entra... Pode ser ladrão, ex-drogado, pode ser virado no diabo. Abraça esse irmão, beija esse irmão, Jesus vai mudar a tua vida. Daí canta aquele hino dos hipócritas. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se o cara pisar no tomate, Fábio, alguém pega pá e enterra vivo. Verdade. Né? Daí eu fico olhando, a alma que está lá fora fazendo tudo, esse exemplo. E a alma que está entre nós tanto tempo, uma falha, vamos enterrar vivo? É lógico, ninguém é hipócrita e é bebê espiritual aqui. Há uma diferença entre o cara pecar e o cara viver em pecado. Sabe por que muita gente não confessa o pecado, não fazendo apologia à ocultação de pecado? Porque ele sabe que se ele confessar, ele nunca mais vai ser visto com bons olhos. E daí tem um monte de gente grande e gente pequena ocultando o pecado. E quando alguém confessa, ele se acha no direito de acusar. A religiosidade mata. Então, são pobres na alma. Sim. Feridos na alma. Então, o resumo disso aqui, para você entrar, nós nem falamos de chamada ainda, né? Não, tudo bem. Resumo disso aqui, se a pessoa for sarada na alma, ela não vai ser só um melhor cristão. Ela vai ser um melhor irmão, um melhor pai, um melhor filho, um melhor ser humano, um melhor rapaz para a sociedade. Perfeito, concordo.
Você que chegou em nosso canal agora, mais uma vez você é bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, já deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilhe para mais pessoas, porque fazendo assim a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é relevante e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana estamos aqui com programações especiais, com convidados, contando seu testemunho, suas experiências e nos trazendo informações que geram conhecimento, e o conhecimento é libertador. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje com o nosso convidado, Eric Luiz. Eric Luiz veio lá do último estágio das drogas. Jesus foi com mãos fortes e o libertou, demonstrando assim o poder do evangelho, que tem um poder libertador, curador, transformador, salvador. E o Eric aqui é uma prova viva que Jesus liberta, transforma e nos faz um agente de milagre para uma geração, até porque hoje ele é um grande pregador do evangelho. E como é que foi o início da sua vida no ministério? Você teve uma experiência com Deus que te marcou, que te induziu ao ministério da pregação? Foi a busca do Espírito Santo, né? A busca pelo Espírito Santo? A gente comentando aí, né? Pode ver hoje, todo mundo busca uma melhoria financeira, física, libertação, cura, portas abertas, desencalhamento espiritual, que é casar. Não que isso é pecado, né, Fábio? Sabemos que nosso Deus é poderoso. Só que porque tem gente que se não buscar em Deus, meu irmão, nunca vai casar. Tem que ter um milagre. Que deu o rapaz... Tem gente que diz vamos quebrar, que eu dei umas punhaladas, vamos quebrar o jogo. Uma vez eu tava no ABD, pensa no irmão feio que tava dando aula de ABD, ele olhou pra mim, no público, cara. Falou bem assim, o irmão Eric tem que orar, né? Porque não vai casar, varão. Só que eu sou rápido na resposta. Eu falei bem assim, rapaz, se você casou, todo mundo casa. Eu falei, o irmão se perdeu, DVD. Mas vamos lá, voltando. Não, mas é porque tem gente que diz, não existe pessoa feia. Cara, eu fico irado quando falo, não existe gente feia, porque a beleza está no coração. Cara, o coração pode ser bonito. Mas existe gente feia, cara. Tem gente feia. Tem um ali mesmo que fica atrás do computador ali, ó, na produção. Ele nem aparece porque é feio. É feio. É feio. Não, eu sou... Eu não falei que você... Já tô casado, tá bom. Já casei, tá bom, né? Assim, não, ó, a minha mulher me diz todo dia que eu sou bonito. A minha mãe também me fala que eu sou bonito. Quem és tu, ó acusador? Então, mas como diz aí, né, os especialistas em casais, diz que a mulher não olha com visão, né, mas escuta com o ouvido, né? Depende da mulher, né? A mulher, claro, a primeira vai ser olhada no naipe, mas as palavras com as mulheres acho que é mais diz efeito, que toca mais, diferente né? de nós, né, que não é tanto palavra, mais visual. Mas, como diz aí o ditado, eu acredito que toda panela tem sua tampa, né? Tem. Vai na fé aí, né? Apesar que tem... Os solteirinhos vigiando na terra. Apesar que tem frigideiras que não tem tampa, né, irmão? Daí tem que ver, só quer fritar, né? Aí vamos entrar. Entrando lá. Uma coisa que eu sempre queria, Fábio, apesar de ter muitas experiências, é que falta tempo pra gente contar tudo. Mas eu queria ser batizado no Espírito Santo. Esse era o meu sonho. Eu busquei por 1 ano e 7 meses o batismo do Espírito Santo depois de crente. Depois da última casa de recuperação. E sabe aquele culto que não tem cantor famoso, pregador famoso, mas Jesus está lá, cara? Sei. Comecei a bater uma palma fora do comum. Falei, cara, cachaça não era meu problema. As drogas fazem 6 meses que eu tô limpo, né? Não, já fazia mais 6 meses da casa de recuperação, mais 1 ano e 7 meses, 2 anos e pouco, né? Longe das drogas. Falei, que loucura é essa? O pregador pregando, me pegou pela mão, me pôs de pé. Falou bem assim pra mim, essa loucura não é tua. Essa loucura é minha e hoje eu te selo com a presença do Espírito Santo. Cara, eu saí rodando, falando assim, sabe? Parece que implodiu algo de dentro pra fora, assim, ó. E aquele dia eu fui batizar no Espírito Santo. Sabe quando você entra debaixo de um chuveirão e recebe aquela ducha? Uhum. Mesma coisa, eu saí rodando. E eu me lembro que eu tinha tentado pregar uns dias antes. Meu pastor foi viajar.
Cara, eu preguei, me deram 40 minutos, eu preguei acho que 10 minutos, sumiu a mensagem da minha mente, enrolei mais 5 minutos de linguiça, sabe como que é? Sei como é que é. Olhei pro presbítero e falei, assume os outros 20. Cara, eu desci arrasado daqui. Eu falei, Deus só... Derrotado. Eu falei, Deus só me libertou das horas pra ficar assistindo mesmo, não tem chamada não. Quando o pastor chegou e o pastor não soube expressar, quase me matou, sabe? Falei, ô pastor, o que acontece? Tu prega, mas é um poder na igreja. Eu preguei, mas deu uma tristeza na turma. Ele falou bem assim pra mim, é que eu tenho unção e você não tem. Cara, só que eu sou piada de favela, tá entendendo? Você quer ver eu ficar invocado, você cruzar os braços pra ver, vamos ver o que sai desse cara aí. Falei, é a unção que eu preciso, é a unção que eu vou buscar. Fiz um jejum no seco de 3 dias. Chegou a colar um dente no outro, cara. Daí eu fui pregar, nossa, mas caiu uma glória, foram 9 vidas, foi batizado com o Espírito Santo. Aquele dia eu entreguei 11 profecias, imagine. E daí de lá pra lá, nunca mais parei de pregar. Então essa, acho que foi umas das manifestações assim mais marcantes da... Então foi a partir do batismo com o Espírito Santo que tu começou a desenvolver mesmo o seu ministério na pregação. Desenrolei. E viveu o chamado de Deus. Isso. Agora, como é que você tem convicção, assim, certeza que Deus te chamou para pregar? Eu tenho a convicção, primeiro, a gente faz um atestado. Você tem convicção que Deus te chamou para pregar? Tem. Ó, por exemplo, olha lá a chamada de Jesus. Tem 3 situações que acontecem. Voz de Deus, voz do profeta e presença do Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Sim. Né? Então vamos lá. Esses são 3 resultados lógicos. Deus já falou com você internamente. Como que Deus fala comigo? Era aquela voz de dentro, você lendo a palavra, você orando e sentindo a orientação do Espírito. Segundo, a voz profética, um profeta sendo usado por Deus. Terceiro, o selo da batismo com o Espírito Santo. Mas eu tenho outros detalhes. Suas aptidões. Você sente vontade daquilo, tem fome para aquilo, tem disposição para aquilo, tem moral para gastar tempo naquilo. Isso aí é um ponto. Queima os ossos, né? Outro ponto que é legal colocar aí, Fábio, estou falando demais? Não, tá, fica à vontade. Outro ponto que é legal é como você reage a certas situações. Por exemplo, aquilo te traz alegria, te traz paz, te traz ira. Você vê uma injustiça, aquilo te traz ira? Pô, é sobre aquilo. Porque geralmente as pessoas... Eu sou pentecostal, né? Eu ainda sou pentecostal, ainda viu? Mudou, Se não? vir comigo, vou com os 2 pés, dou voadora, mano. E o que acontece? E o nosso erro, Fábio, que a gente eu sou pentecostal, vou ir num fogaréu. Não. Deus vai nos usar o oposto da nossa ferramenta. Se eu sou pentecostal, Deus vai me mandar numa geleira. Se eu prego exortação, Deus vai me mandar, às vezes, onde só tem consolação ou precisa ser corrigido. Se eu sou consolação, Deus vai me mandar onde tem feridos. Então, são esses detalhezinhos, né? E, Eric, qual é o maior desafio de uma chamada especificamente na sua vida? Qual é o desafio? O maior desafio que você encontrou na sua chamada até hoje? Eu acho que essa vai ser do início até o final. Todo aquele que quer praticar a sua chamada, ele vai ter o desprezo. Você se sente desprezado, cara? Várias vezes. Várias vezes. Tem pessoas que fingem que não vê a gente. Tem pessoas que não curtem as coisas. Não é obrigado, né? Nós somos sarados para isso. Mas você vê que as pessoas não curtem. Sabe que eu fico indignado com essa geração? Você posta uma passeando, posta uma piada, uma besteira, 200. Coloca um versículo bíblico. Você indo para a igreja, um cartaz da igreja, 10 curtidas. Né? Então, às vezes, sabe, Fábio, mas eu entendo um pouco do menosprezo e desprezo com a nossa chamada. Porque nós deitados fazemos mais do que eles correndo. É que essa questão de curtida, de alcance de publicação, entra muito também sobre a entrega da rede social, né? Sim. É Não, mas a gente tá falando, você não é bobo, Varão. Não, mas... entra muito no algoritmo, né? Mas eu sei, deixa eu concluir. Mas eu sei também que tem aqueles que apenas veem e simplesmente não reagem. Existem pessoas, por exemplo, eu vou... tem muita gente aqui que me acompanha nesse perfil, eu vou até fazer como um desabafo aqui. Às vezes você posta algo sério em questão de sua chamada, do seu ministério, o pessoal fica com as brincadeiras que, na minha opinião,
não agrega, Não cara. aproveita, Eu né? nem interajo, porque, eu sou fã desse cara, queria tirar uma foto com ele. Pô, são pessoas de perto, cara. Pra que isso? Qual é a ideia desse cara, entendeu? Tirar uma ondinha, né? Uma Quer tirar casquinha, onda. como diz. Eu sou fã, eu quero tirar foto. Um dia quero carregar sua mala. Um besteirol assim. Que eu, particularmente, não tenho paciência pra isso, entendeu? De fato, eu concordo com você. Questão de desprezo, de rejeição, é algo que a gente vive. Mas a gente tem maturidade de entender que a gente não está fazendo para esse que nos despreza. Exatamente, A gente não, tá fazendo não pra competimos. outro. Porque eu tô um ano aqui nesse podcast, cara. Tem um ano, já são o quê? 68º episódio. Esses dias eu falei 60º, cada um de eu tirei 60º. É 60º, pô. Aí já são mais de um ano e alguma coisa aqui. Qual é a contagem certa? É um ano que... Tu não sabe também, né? É um ano e alguma coisa. Cara, eu vou falar a verdade. Se eu fosse contar com a audiência, não generalizando, né, cara, que eu tenho muita audiência de pessoas que me apoiam aqui e eu tenho a minha gratidão. Mas se eu fosse contar com o apoio, de fato, de todos, que eu achava que eu teria o apoio, que ia ajudar... Era esse cheque que eu queria chegar. Eu estava mais ou menos enrolado, cara, entendeu? Porque geralmente são as pessoas distantes que dão mais apoio, que mais incentiva. Nos dão oportunidade, né? Existem pessoas hoje, entendeu? Que simplesmente fala, pô, que legal, o cara continua. Porque teve outros que começaram, meu irmão, pararam, entendeu? A gente continua. Porque não é simplesmente, cara, eu vou fazer para eu ter visibilidade, não é eu só vou aparecer, fazer né? para eu aparecer. Não, cara, eu faço por prazer e eu sei que seja pouco ou muito, o conteúdo tem alcançado e tem sido bênção para alguém. A mesma coisa é o meu chamado. Cara, se eu parasse de pregar por causa de rejeição, de descrédito, de desprezo, de pessoas que tinham capacidade de ajudar... Nem tínhamos começado. De pessoas que tinham capacidade de ajudar e não ajudou, meu irmão. De pessoas que tinham capacidade de abrir porta e não abrir porta. Se eu tivesse parado, já tinha parado há muito tempo. Só que eu entendi algo, cara. O Eric, existe gente que tem capacidade de abrir porta para você, de fazer conexões extraordinárias para você e não faz. E não é simplesmente porque ele não quer. Alguns filhos da mãe não quer mesmo, entendeu? Não quer. Mas existem alguns que até quer, mas é o próprio Deus que não permite. Exato. Sabe por quê? Pra não porque se vangloriar Deus amanhã. não quer dividir a sua glória O Fábio com ninguém, porque cara. Eu tenho algo tremendo sobre isso, deixa eu te dizer. Eu comecei num ponto, quando eu saí da casa de recuperação, Fábio, eu pregava nessas igrejinhas, com todo respeito às igrejas, mas numa comunidade, vamos dizer, pequenininha, né? Só que eu, por ter saído das trevas, quando a gente sai da loucura, a gente só quer pregar luz, né? Hoje a gente é mais maleável e tal, né, Varão? Temos um amadurecimento e tal, mas eu falava na tampa e tal, e uma vez o irmão... Você era escrachado, né, cara? Ainda só um pouquinho, mas deu uma melhorada. Daí... é isso que o povo, acho que é isso que o povo gostava de mim, né? Porque você parou aí pra perder na a época, dele. você me jogou para outra vertente. Na época, quando eu apareci pregando aí, foi em 2010 para 2011 aqui em Curitiba, sabe? Que o pessoal começou a me conhecer. E na época, não menosprezando, né, o reino tem atividade para todos e de várias formas, né? Só que o pessoal era muito elitizadinho. Até falava, senhoras e senhores, abramos vosso... Sabe aquele estilo de pregador, assim, todo polidinho e bababá. Daí chegou um ex-louco, né, cara? Falando pesado, escrachado, até hoje. Você pode ver aqui na minha linguagem, eu não fico fazendo só para dizer que eu tenho estudo, só para dizer que eu sei falar. Eu sou formado, eu tenho bacharel, mas não preciso ficar se alugando, entendeu? Como diz um amigo meu que já faleceu, o Eric é povão. Eu gosto disso, né? Eu gosto dessa... E eu me lembro que quando eu apareci, eu entrei nessa explosão, né, Varão? Aí que o povo foi para um sentido bom, assim. Eu vi que o povo tinha essa fome desse Pentecoste,
dessa coisa mais humilde, mais povão. Uma linguagem que todos compreendessem, entendessem. Isso, eu não fico falando difícil, né? Uhum. Não porque eu não sei, é porque eu não preciso. É não ser quero. você. Eu gosto de ser eu Só assim. voltando na sua outra linha lá que você tava, que você veio para outro caminho. Então, eu ia contar o testemunho de como eu cheguei a... Como, né, a gente começou a pregar na Almatis, nas coisas, e começamos a ser um pregador pequeno, né? E eu me lembro que eu saí dessa casa de recuperação, dessa comunidade, que o irmão falou bem assim, ó, Eric, aqui você prega muito, bate demais, e aqui nós só queremos o amor. Cara, aquele dia eu saí, eles me tiraram da igreja, bem dizer, me expulsaram, né? Eu cheguei pra mãe e falei bem assim, mãe, tô me sentindo um patinho feio do evangelho. Ninguém aceita meu ministério, o jeito que eu sou. E foi um erro deles, porque se tivesse um pastor, porque um bom pastor, ele não mata a sua chamada, ele apenas moldula você, Sim. né? Uhum. Com um pouquinho de amor e educação, né, irmão? Não precisa matar os pentecostais. Verdade. Daí o que acontece? Eu fiquei 3 meses sem congregar, só orando, varão, pedindo uma orientação para Deus, porque onde eu ia, o pessoal não gostava. Daí eu fui num ponto de pregação, que era esse que eu cuidei, que você foi lá. E só tinha Pedro, Tiago e João, e fiquei 6 meses lá. Daí o obreiro que estava lá me deu uma oportunidade. Imagine, Fábio, 6 meses entupido, cara, sem pregar, né? Começando a congregar ali, saindo da casa de recuperação, o pastor falou que ia me dar uma oportunidade para pregar. Cara, eu abracei aquilo como se eu fosse pregar nos Gideões. E preguei para aquelas 6 pessoas na explosão. Imagine eu no primeiro amor, Fábio. Preguei, pá. Daí o pastor, ele usou aquele texto do Elias, cara. Aquele dia ele me judiou. Ele falou, aqui nós não precisamos de terremoto, tempestade, fogo. Aqui é na brisa. Eu olhei para ele e falei, aqui não é brisa não, irmão. Aqui é palanque pegando fogo. Tora para ser arrebentado no meio. Já saí brabo da igreja. Falei, amanhã eu não vou congregar esse povo assembleando, diz que é pentecostal, mas quando vem uma palavra mesmo, eles não dão glória, só são adorador de cantarola. E fiquei estressado. Daí chegou um diácono que morava na minha rua e falou bem assim, ô Eric, vai ter um pregador na época, não sei se você se lembra do pastor Carlos Brito. Lembro. Pastor Carlos Brito vai pregar lá na Rigoni, pregador dos Gideões. Falei, capaz, que num ponto de pregação quiseram me matar, imagine, vão querer me crucificar. Não, vai que Deus vai falar com você. E nesse tempo eu estava os 3 meses só orando, buscando uma direção. Eu fiquei bravo, Fábio, coloquei um boné, sabe aqueles moletom do México, de índio, uma calça jeans e um Nike no pé. Eu falei, se Deus me ver, vai ter que me ver assim. Já cheguei a atrasar para não ficar escutando aquelas cantarolas sem unção. Me lembro que quando eu entrei, o pastor assumiu o microfone. Ele falou bem assim, aquele gordinho que acabou de entrar, hoje Deus te entrega um ministério de fogo. Cara, mas veio um vento do púlpito para mim, assim, que eu já entrei na graça lá dentro. Daí, no final do culto, o líder da mocidade que tinha convidado, ele pegou o microfone e falou, pastor, deixa eu testemunhar. Uma vez eu estava passando uma favelinha ali embaixo, numa rua de terra, escutei alguém pregando rápido, forte, e decidi descer do carro para ver quem era. Era esse rapaz aí, pastor, só para confirmar. Na hora o Espírito Santo falou, e aí, filho, fiz a tua propaganda, é aqui que você congrega. Daí eu falei, Deus, não é assim não, só congrego aqui se eu sair com a agenda daqui, ó. Daí quando eu fui saindo, a irmã do Círculo de Oração falou bem assim, pastor Fábio, você vai congregar aí? Eu falei, tô querendo. Ela falou, então você já prega pro culto da tarde para nós? Olha aí. Daí quando eu cheguei na porta para sair embora, o irmão da mocidade, você está pensando em congregar conosco? Eu falei, tô querendo. Ele falou, então você já é um dos pregadores do congresso da mocidade. Uau. Daí quando eu estava saindo, assim, resumindo, Wesley na época congregava comigo. A falar nisso, lembrei do Alberto Jubanski. Um abraço, viu, Alberto? Você falou para eu lembrar de ti. Tá aí o Alberto, o Henrique, O pessoal é amigão nosso aí. Demais. Pessoas que já ajudaram meu ministério Aquelas também. vigílias lá da... Lembra? Eu vi um videozinho teu antigo, cara. Meu Não, Deus, você eu só tenho tava virado de cabeça. Eu tenho vergonha daqueles vídeos antigos. Mas era benção, Fábio. Faz parte da tempo de história, ouro. né? Mas resumindo, daí 5 meses me levantaram como cooperador. E daí o pastor me deu aquele ponto de pregação, falecido Brito, né? Sim. Me deu o ponto de pregação. E aquele lugar que eu fui rejeitado, vamos dizer assim, de 6 pessoas foi para 104 pessoas.
Uau. né? E você participou lá do... Foi incrível, foi coisa extraordinário. Eric, uma alegria poder estar te recebendo hoje aqui. Pena que o tempo voa. Você não gosta de música secular, mas eu lembrei agora, o tempo voa, amor. nem eu não escuto. Mas você é antiga, você escutou já. É que eu não vou lembrar da letra também, não. Como é que é, Eric? Léo, você sabe. O tempo voa. Deixa eu Poxa. contar só mais uma antes de Sim, encerrar. pode Dá contar. tempo ou não? Dá sim. Procura o tempo voa, amor. Deixa eu te falar uma coisa. É. Daí eu tive a oportunidade de pregar na Vigília da Almadice. Até o pastor Fábio Pimenta era o pregador, varão. Foi no Bará, né? Isso, eu gosto muito da forma que Deus usa ele. Pastor Pimenta é top demais. Homem de Deus. E eu preguei, deu uma palavra, você lembra disso ou não? Eu lembro. Quando eu tinha em Curitiba, esse vídeo tava estourando. Então, pô. na época, não era que nem hoje, pregava um monte de gente. Na época era só 2 pregadores jovens. Né? É que nem Gideões antigo. Não era 100 pregador. Era 6, 8, tá entendendo? Sim. E eu me lembro que na época o Rodrigo, né, era o líder, falou assim, ó, numa dessas vigílias, prepara uma palavra. E eu fui no monte, ele não me deu, né, bro? Bem cegar na vigília, ele falou, hoje é a tua oportunidade. Sabe aqueles cultos que você não precisa de muito, Deus brada, cara? Nossa, aquele dia eu dei uma palavrinha de 8 minutos, o céu abriu. Eu me lembro que em 2011 preguei 150 cultos, 2012 200 cultos, 2013 250 cultos. Daí eu parei de contar. Era gordinho de manhã, gordinho à tarde, gordinho à noite, gordinho de madrugada. Mesmo ainda hoje eu prego de 3 a 5 cultos por semana, sabe? Sim. Daí eu me lembro que o pastor Rubem me ligou. Na época ele era o líder, hoje é o nosso amigo Natanel. Ele falou, Eric, você quer pregar na sede de Curitiba, no Congresso da UMAD, se anteceder pastor Jackson Antônio de Londres? Falei, aceito, pastor. Nossa, fiquei tudo faceiro. Falei, nossa, mãe, nem os cachorros da Casa de Recuperação queriam me ouvir. Agora eu vou pregar lá na sede, né? Daí a mãe falou assim, o que você vai pregar? Falei, vou orar por uma revelação. Daí a mãe falou assim, então vou te contar um testemunho para você aplicar nessa nova mensagem sua. Daí ela começou a falar assim, Eric, eu conheci uma moça de 15 anos que se envolveu com ímpio, o cara engravidou ela e perna para quem tem. A mocinha grávida, sem apoio da família do rapaz e dela, foi trabalhar de dona de casa. Foi para uma senhora rica, né? A senhora deu um espaço para ela, desabafou com a senhora falou assim, nossa, moça, 15 anos, tu tem tudo pela vida. É o problema médico, injeção de aborto, eu cuido de você, patrocino você. E você já conhece, mas eu estou contando para o pessoal que não conhece. Sim, claro. Daí a moça aceitou, né? E tomou a injeção de aborto, só que dado efeito a criança não morreu, desesperou, foi para pílulas de aborto, a criança não morria. No ataque de desespero pegou esse comprimido tarja preta, quem toma controlado sabe que dá sono, deixa a pessoa tonta, ela tomou uma caixa de diazepam. Desmaiou na rua, acorda, já está no hospital, o médico, por informação das enfermeiras, ficou sabendo que tinha que fazer uma limpeza dentro dela. Daí o médico chegou e diagnosticou e falou bem assim, não podemos fazer a limpeza. Daí a mocinha gritou de 15 anos, por quê, doutor? O médico disse, o feto ainda vive dentro de você. Daí ela disse, mas como que pode? Tomei uma injeção de aborto, pílulas para aborto, uma caixa de diazepam e essa criança não morre. O médico nem crente era, profetizou. Deixa a criança nascer, crescer e viver. Deve ser a vontade do Deus Todo-Poderoso. Daí a minha mãe, quando ela contou isso, eu estava na sala. Era na semana que eu ia pregar na UMADS. Eu fui na tenda ver o Genival Bento. Daí ela começou a chorar, cara. 28 anos ela ocultou isso de mim. Ela falou, Eric, hoje Deus me incomodou e aquele feto era você e aquela moça de 15 anos era eu. Quando ela falou isso, cara, eu lembrei de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre te escolhi, na madre te santifiquei. E as nações te dei por profeta. E eu já me achava, assim, um orgulho de honra. Pô, Deus me levantou, me libertou das drogas. E mal sabia eu que desde o ventre da minha mãe ele já tinha me escolhido, né, varão? Tive muitos altos e baixos, mas hoje todas as pendências foram ressarcidas, né, varão? E só tenho a dizer àqueles que creem na sua chamada, talvez estão vivendo um tempo tempestuoso, seja de vício ou outra área da vida, falamos tanto da alma, da depressão. Eu só quero dizer que aqueles que estão em Cristo, quem crê em Cristo e mergulham fundo nesse oceano para ter uma relacionamento com Deus, todos podem vencer. É isso aí.
Muito obrigado, Eric, por sua participação, por compartilhar agradeço. conosco um pouquinho da sua história, seu testemunho, suas experiências, o que Deus tem depositado em você. Uma alegria poder recebê-lo aqui. Nós vamos nessa. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Tá enrolado esse amanhã aí, né, Léo? Mas com a graça de Deus teremos muitas novidades aí. Se não voltarmos amanhã, voltamos semana que vem. Muito obrigado por vocês terem acompanhado conosco até aqui, por interagir, cada comentário. Você que ainda não é inscrito e chegou no nosso canal, tá aí de bobeira, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like. Continue nos acompanhando aqui, temos muito conteúdo, são mais de 68 episódios, né? São 68 episódios, são testemunhos, experiências, conteúdo extraordinário. Obrigado, Fusão TV, por mais uma vez disponibilizar o estúdio onde nós fazemos esse podcast. Você que tem em mente fazer o seu podcast, tira da mente, coloca em prática, entre em contato aí com eles, Fusão TV ou TV Fusão no Instagram. O Léo vai te dar toda a assistência, te mostrar todo o caminho para que você possa colocar em prática. Obrigado também, Oficial Fogo na Brasa. Ó, puxa a câmera dali da mesa, Léo, porque é o Fogo na Brasa que todos os podcasts que fazemos aqui, através do Fabrício e da Janja, não é Janja não, é Jana. Fabrício e Jana, disponibiliza aqui esses comes e bebes pra gente. São pratos requentados, gente. Coisa boa. Coisa boa. Não é requintado, sabe, gente? É requintados, né? Se fazer, eles não vão fazer mais, Fábio. Mas, gente, olha, Fogo na Brasa. Pense um pessoal que trabalha, tem um menu extraordinário. Você que tem o seu evento, reunião de obreiro, reunião de empresa, seja para 10 ou 1000 pessoas, eles têm um menu. Entre em contato com eles, Oficial Fogo na Brasa. Tudo fresquinho, tá, gente? Tudo fresquinho. Até o dono, o Fabrício, é fresco também. Tá? Mas entre em contato lá, vai ser bom para o seu evento, para a sua empresa, no geral. Muito obrigado por você ter participado conosco até aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Fechou? Fechou. Eu acredito na minha geração. Fui escolhido para mudar essa nação.